meninos, novamente mais uma aula do Fractal Revisa. Então vamos relembrar o que são variedades linguísticas. Então, para ter uma variedade linguística, a gente tem que lembrar que nós temos uma língua, e a língua ela é um fator social, que pertence a uma comunidade, a um grupo. No caso do nosso país, o Brasil, nós temos uma língua, que é a língua portuguesa, que é a língua oficial. Não é a nossa única língua, não é a única língua do nosso país, porque existem as línguas indígenas. Porém, se alguém resolve vir ao Brasil, passear, trabalhar, ele vai aprender como língua oficial a língua portuguesa. Essa é a língua que todos entendem como sendo a língua do nosso país. Então, nós compartilhamos a mesma língua. Nós falamos língua portuguesa, português do Brasil. Como eu já disse, português do Brasil é diferente do português de Portugal. Então, a gente compartilha dessa língua. Por isso que a gente se compreende, porque nós falamos a mesma língua. Porém, nós não usamos ela da mesma maneira. Cada pessoa tem um jeito único de falar, tem um jeito único de se expressar. Então, por mais que falamos ali a mesma língua, a língua portuguesa, o jeito de comunicar, o jeito de se expressar é diferente, que são então essas variedades linguísticas, as diferentes formas de se empregar a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Existem vários fatores que fazem com que a gente fale diferentemente. Tem o fator regional, que eu também posso falar que é geográfico, então a gente vai chamar de variedade regional ou variedade geográfica. Nomes diferentes, mas se referem à mesma coisa. É quando a língua muda em relação ao local, à região. Então, por exemplo, português do Brasil, português de Portugal. Nós temos a mesma língua, mas estamos em locais diferentes. Um está na América, outro está na Europa. Por causa dessas questões de aspectos geográficos, nós vamos falar diferentes. Dentro do próprio país, região sul fala de um jeito diferente da região nordeste. Então, esse é um dos primeiros aspectos, o sotaque. Cada região tem um jeito próprio de se falar. Temos também a variedade histórica, que é quando a língua muda ao decorrer do tempo. Então, expressões que não eram usadas antigamente podem não ser mais usadas hoje, ou futuramente as que são usadas hoje não serão mais usadas. Então, lembra que eu expliquei para vocês do vossa mercê? Que era a expressão usada antigamente. Hoje nós temos você, em algumas ocasiões o C, outras C, na internet VC. Então a língua vai mudando ao decorrer do tempo. Temos a variedade situacional, que é aquela que depende da situação. Dependendo da situação, eu posso usar uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Uma mesma pessoa. Eu posso estar falando com a minha mãe, com minha filha, com meus amigos e usar uma linguagem formal. Vou fazer uma palestra, vou a um seminário, já vou mudar minha linguagem, vou usar uma linguagem formal. Então, quando eu falo variedade situacional, é aquela que depende da situação. Eu posso usar a linguagem formal ou a linguagem informal. E nós temos a variedade ali etária, como vocês bem lembraram, faixa etária, é aquela que depende da idade. Então, uma criança vai falar de um jeito diferente de um idoso, que fala diferente de um adolescente, que fala diferente de um adulto. Eles têm expressões diferentes por causa da idade, é próprio daquela idade falar de um jeito. Uma criança ela vai estar aprendendo a falar, ela tem um jeito de falar. Uma adolescente tem as gírias ali da adolescência, então, dependendo da idade, fala-se de maneiras diferentes. Profissional é aquela que depende da profissão, são expressões, palavras típicas de uma profissão. Um advogado vai usar expressões típicas ali dentro de um tribunal. Um médico vai usar expressões, palavras típicas da área médica. Então, depende da profissão. E só eles conseguem entender, porque é da profissão deles. Se nós não fazemos parte daquela profissão, nós não conseguimos entender. E temos a variedade social, que é aquela que depende da pessoa. A pessoa se constitui enquanto pessoa, e ao se constituir como pessoa, ela tem um jeito de falar, que vai depender de todos esses fatores aqui. Então, eu falo do jeito que eu falo, porque eu estou numa região, que eu estou numa historicidade, eu estou num tempo, num determinado ano, porque eu também tenho o fator que eu falo do jeito que eu falo, dependendo da situação em que me encontro, da idade que eu tenho, da profissão que eu tenho, da minha escolaridade, da minha condição financeira. Então, todos esses fatores incluem aqui no social, que depende da pessoa. Então, a variedade social, ela está andando por todas as variedades, porque depende da pessoa, dela ser o que ela é, por fatores que a constituem enquanto pessoa. E considerando tudo isso, que a língua tem variações, que ela sofre variações, nós temos que entender que nós não podemos assumir uma posição de preconceito linguístico. A gente não pode apontar a outra pessoa ou julgar a outra pessoa pelo jeito dela falar. Claro que nós temos em mente que nós estamos estudando,
que enquanto estudantes nós temos que saber usar a gramática, que nós temos que saber usar a linguagem formal, mas nós temos que respeitar aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente, que não tiveram acesso a estudo, que não puderam ali exercer uma profissão e elas usam normalmente a linguagem formal. Não posso julgar ela, desconsiderar ela enquanto pessoa, enquanto variedade social e falar que ela fala errado. Eu tenho que respeitar. Então, o preconceito linguístico acontece quando nós desrespeitamos a pessoa enquanto um ser humano e julgamos ela como uma pessoa que fala errado ou que fala certo. Nós temos que respeitar, mas nós também temos que entender que dependendo da situação, nós temos que falar adequado de uma determinada maneira, formal ou informal. É muito melhor eu falar com meus amigos informalmente, que é mais adequado, e falar ali numa apresentação de trabalho formalmente. É questão de você que está em sala de aula estudando compreender isso. Mas você também tem que entender que nós temos que respeitar aquelas pessoas que não tiveram acesso a esse ensino da gramática enquanto linguagem formal, ok? Então, a linguagem pode sofrer variações. Então, são essas variações: regional, histórica, situacional, etária, profissional, social. E diante dessas variações, temos que respeitar o jeito da outra pessoa falar, ok? Vamos então agora responder as últimas questões da lista que está escrito lá, Fractal Revisa. Então, nós temos que fazer a leitura de um texto. Ali nós temos duas personagens e vamos fazer a leitura para compreender esse contexto que elas se encontram. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Então, nós temos ali provavelmente uma situação de entrevista. Nós temos ali o entrevistador e a personagem que está ali provavelmente procurando um emprego. Ela está ali falando do seu currículo profissional, falando as várias línguas que ela tem, que ela pratica, que ela sabe falar. Quando ele pergunta sobre português, ela usa uma variedade informal. Ela fala, aí varia. Em vez dela falar que sofria variações, ela usou uma linguagem informal, que não é adequado para o contexto que ela se encontra. Se ela está ali elencando as suas vantagens, suas carreiras ali, como ela fala fluentemente várias línguas, ela deveria mostrar que ela também fala fluentemente bem o português enquanto linguagem formal. Só que ela usa a variedade informal, deslizando ali na entrevista de emprego. Então, como eu falei, a gente tem que respeitar o jeito de falar do outro, mas também temos que saber como falar, o jeito de falar em determinadas situações. Então, se ela se encontra ali numa entrevista de emprego, ela tem que usar a linguagem formal, ela estudou, como ela bem afirmou, ela estudou várias línguas, então ela tem que usar a linguagem formal. Então, não foi adequado ela usar uma linguagem informal num contexto de uma entrevista de emprego. Vamos fazer a leitura, então, da letra A. Letra A pergunta assim: o humor do texto é construído a partir da noção de variedade linguística. Explique como isso ocorre. Então, o humor do texto se dá pelo fato da personagem saber falar várias línguas, mas na hora de falar sobre o português, ela usa a linguagem informal, o que não é adequado para a situação de emprego em que ela se encontra. Letra B. Em sua fala, a mulher emprega a linguagem formal ou informal da língua? Justifique sua resposta com elementos textuais e explique-os. Então, a mulher, na sua entrevista de emprego, ela usa a linguagem informal. Ela usa e varia. Teria que ser sofre variações, que seria a variedade ali da linguagem enquanto norma, padrão, enquanto formal. Letra C. Provavelmente, a personagem está em situação de entrevista de emprego. Nesse contexto, a variedade linguística que ela escolheu é adequada? Por quê? Não. A situação que ela se encontra como entrevista de emprego, ela deveria usar a linguagem formal. Como nós estudamos linguagem formal, norma culta, norma padrão, porque ela está numa situação de entrevista de emprego, em que ela está colocando ali o que ela sabe, o que ela aprendeu. E o que nós aprendemos é a linguagem formal, é a norma culta, é a norma padrão. Então, não está adequado. Enquanto, naquela situação de entrevista de emprego, ela deveria usar a linguagem formal. Então, nós temos que entender essa relação. Qual a linguagem adequada para cada situação, para poder usá-las corretamente naquela situação que nos encontramos. Então, nós temos que ter consciência das variedades linguísticas, mas temos que saber também como usá-las, em que situações usá-las, e sempre respeitando aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que a gente de estudar essas variedades, de compreender que existem essas variedades, ok? Aguardo vocês então no próximo Fractal Revisa com outro assunto. Sei que variedade linguística é um assunto bem tranquilo, bem fácil, que vocês não têm dificuldade em relação a isso. Até mais!